Olá, eu vou me apresentar para você. Eu me chamo Leia Aparecida da Silva Bach, sou aluna da Unicesumar aqui na cidade de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso. Estou cursando Teologia e hoje vou apresentar o meu trabalho da matéria da História da Igreja 2. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, essa data tão celebrada há mais de 500 anos, que ficou conhecida e marcada como um dos movimentos religiosos mais importantes do mundo. Iniciada por Martinho Lutero em 31 de outubro no ano de 1517, como uma nova proposta de reforma em frente à igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, essa data dá início a grandes mudanças e marca os movimentos religiosos do mundo. Mas ainda assim, temos muitos irmãos com dúvidas sobre esse tema. E vamos aqui esclarecer alguns deles, né? Falar sobre as suas causas, suas consequências e também alguns eventos. Vamos falar em 4 áreas: na religião, na política, na economia e na sociedade. Na religião, lá no final da Idade Média, a gente vê que a Igreja Católica ela dominava a vida espiritual e política na Europa. Então, ela exercia grande influência sobre os seus governantes, né? Os papas, por exemplo, eles viviam de luxo e levavam uma vida duvidosa, assim, distante daqueles ensinamentos cristãos. Suas próprias práticas, né, como aquela venda das indulgências, aqueles documentos que prometiam pagamento de seus pecados, provocando assim indignação entre os fiéis. A falta de autoridade do Papa contribuiu para essa reforma. Na política, a gente vê muitos conflitos entre os governantes e os papas. Os reis e os príncipes enxergaram ali uma oportunidade para enfraquecer a autoridade papal e assim consolidar o seu próprio poder. Na Alemanha, por exemplo, muitos príncipes eles apoiaram Lutero, não pela sua religiosidade, mas para libertar-se da influência de Roma, mas também para se apropriarem da riqueza da igreja. E na área econômica, a gente vê que a Igreja Católica ela possuía várias propriedades, cobrava tributos e impostos dos fiéis. Isso pesava sobre a população, principalmente pelos camponeses, né? Que eles já enfrentavam uma dificuldade econômica. E muitos desses recursos eles eram enviados para Roma. E aí a região da Alemanha ela foi ficando insatisfeita, porque ela foi vendo que o dinheiro era usado para sustentar o clero. Então, isso já começou a gerar um movimento econômico que favoreceu a reforma. Agora, na sociedade, a gente vê já várias causas. Uma delas é a desigualdade social, as críticas ao clero, o ato de elevar a burguesia, são as mudanças econômicas, o crescimento da educação e da alfabetização, as tensões entre as autoridades papal e governamental ali local. Vemos a insatisfação com a corrupção e a desigualdade social. Até mesmo um desejo, né, por uma espiritualidade mais autêntica e individual. Então, esses vários fatores sociais contribuíram também para a reforma.
Agora vamos falar um pouquinho sobre os eventos, sobre esses acontecimentos, né, que favoreceram a reforma protestante. As 95 teses de Martinho Lutero já teve início ali com a revolta. Este ato foi um protesto contra a venda das indulgências pela Igreja Católica. Isso levou uma crítica à corrupção dentro da Igreja. E essas 95 teses foram rapidamente traduzidas, distribuídas por toda a Europa, tornando assim grande velocidade para que o movimento, né, ele fosse reformista. Então, esses eventos foram fundamentais para a transformação da Europa e do cristianismo. Tivemos também outro grande evento, que foi a publicação dos escritos de Lutero. Ele, depois das 95 teses, ele continuou a publicar uma série de tratados e panfletos que ampliou, né, a sua crítica contra a Igreja Católica. E ali ele conseguiu desenvolver a sua teologia. Então, entre os mais influentes estão a nobreza cristã da nação alemã, da liberdade cristã e sobre o cativeiro babilônico da Igreja. Esses escritos, eles ajudaram muito a popularizar as ideias e aí também atrair novos seguidores. Outro evento importante que a gente também tem é a criação da Igreja Anglicana, né? O rei Henrique VIII comparece à Igreja Católica e funda a igreja lá na Inglaterra após o Papa se recusar a anular os casamentos. A tradução da Bíblia para o alemão. Lutero traduziu toda a Bíblia para o alemão, tornando acessível a todo o povo comum. Ali ele queria fortalecer, né, divulgar a sua ideia, né, a ideia reformista. Então a gente vê que a reforma de Lutero foi muito importante, porque ela influencia até hoje a diversidade de religião, né, a liberdade de pensar na cultura, na política, ela está presente. Vamos falar sobre as consequências agora, né, na reforma protestante. Dentro da religião, ali há uma fragmentação do cristianismo ocidental, na criação de novas denominações, na mudança das práticas religiosas e no desenvolvimento de novas ideias sobre a autoridade religiosa, a liberdade da consciência. Então, essa liberdade mostra a trajetória do cristianismo e deixa um legado duradouro, né, na sociedade e na sua cultura. Essa variedade de religião marca o fim do povo católico na Europa e dá início a uma nova era, né, de diversidade religiosa. E na economia, né, a gente vê que eles ajudaram a mudar o desenvolvimento econômico em algumas regiões. Então, as propriedades da igreja, elas foram confiscadas e distribuídas, né, alterando assim a estrutura do poder e riqueza. E ao enfraquecer o poder da igreja, os governantes ficam livres para criar políticas econômicas. Então, isso facilitou o desenvolvimento da economia e ainda assim beneficiou, né, o Estado. Na política, a gente tem o fortalecimento dos Estados nacionais. Ao enfraquecer a autoridade do papal na política e na religião, os governantes eles utilizam a reforma para justificar o poder e a criação das igrejas nacionais.
como já aconteceu lá na Inglaterra, né? A criação da Igreja Anglicana. E para a sociedade, a gente vê que a reforma ela incentiva a alfabetização, a educação, pois a leitura da Bíblia agora se torna central para a prática de fé dos protestantes. Aí, além da ideia, né, do sacerdote universal dos crentes, ela também diminuiu essa distância entre o clero e o leigo, promovendo uma maior participação individual na vida religiosa. A reforma protestante teve um profundo impacto que ultrapassou o universo religioso, transformando todas as áreas, como a política, social e econômica da Europa. Enquanto Martinho Lutero pretendia reformar a Igreja Católica, corrigir seus erros internos, o movimento que ele iniciou acabou separando a unidade cristã ocidental e organizou um novo padrão de relação entre o indivíduo. A reforma também ela provocou séculos de conflitos, né? Guerras na Europa. Isso queria nos mostrar o quê? Que mudanças profundas vêm com desafios significativos. A reforma protestante, ela não apenas promoveu a compreensão, né, de salvação, mas ela foi um dos eventos significativos da história ocidental. Ela abre o caminho para a modernidade, influenciando a política, a sociedade, a economia de maneira durável. A coragem de Martinho Lutero ao desafiar a autoridade estabelecida, ela promove a liberdade de consciência e centraliza as escrituras como inspiração até hoje. Então, ela nos ensina que rebater, buscar a verdade diante de grandes desafios pode levar a transformações intensas. Obrigada.